Estima-se que existam cerca de 30 milhões de espécies de insetos hoje na Terra. Boa parte são extremamente perigosos, e em muitos casos carregam consigo doenças altamente transmissíveis. Muitos deles utilizam veneno para infectar suas vítimas, já outros sequer precisam desse truque para matar. Fica comigo até o final que vou te contar tudo sobre os insetos mais perigosos da Terra. E não esquece, deixe o seu like e se inscreva no canal. Formiga cabo-verde. Também chamadas de Paraponera clavata, são muito conhecidas pelo seu tamanho gigante e por sua picada extremamente dolorida, chegam a medir entre 18 e 25 milímetros. Conforme descrevem as pessoas que já foram picadas por uma formiga cabo-verde, é como estar andando sobre carvão em chamas com um prego enferrujado de 3 polegadas fincado no seu calcanhar. Essas formigas são eusociais, o que significa que elas têm um alto grau de organização. Mais precisamente, insetos que possuem a característica de serem eusociais são identificados por causa de 3 aspectos. O primeiro é a sobreposição de gerações em um mesmo ninho, o segundo é o cuidado cooperativo com a prole, e o terceiro é uma divisão de tarefas bastante precisa. As colônias dessa formiga são geralmente pequenas, e contêm milhares delas. As operárias apresentam tamanho de acordo com a função desempenhada no formigueiro, indo desde as menores, que são as que cuidam dos ovos, até as maiores, que atuam como soldados protegendo o ninho. Novas colonizações de formigas cabo-verde são iniciadas por rainhas solitárias, o que faz com que as colônias apresentem monogenia, que significa que uma única rainha produz todos os ovos. Mosca Oestridae. Oestridae são uma família de moscas. Elas incluem espécies cujas larvas são parasitas internos de diversas espécies de mamíferos. Algumas espécies instalam-se na carne do hospedeiro, enquanto outras ocorrem nas vísceras. A espécie Dematobia hominis é a única espécie deste grupo que pode ser encontrada em humanos, embora outras espécies possam ocorrer como parasitas ocasionais, em geral causando a afecção conhecida por miíase, ou dermatobiose. As moscas desta família são em geral conhecidas pelos nomes comuns de moscas berneiras ou moscas varejeiras, recebendo múltiplos nomes dependendo da região e das espécies animais que infestam. O ciclo de vida varia muito dependendo da espécie, mas o que todas elas têm em comum é que na sua fase de larva parasitam internamente algum mamífero. Algumas larvas dessa espécie se instalam no tecido muscular, enquanto que outras se instalam sob a pele do hospedeiro, ou até mesmo em suas vísceras. Os ovos podem ser depositados diretamente sobre a pele do hospedeiro, ou então a larva eclode sobre o vetor intermediário e deixa-se cair sobre o hospedeiro, estimulada pelo calor corporal deste, ou por detectar o aumento da concentração de dióxido de carbono, ou de outros compostos liberados pelo animal. A penetração das larvas na pele ou nos tecidos subjacentes pode causar miíase, que é uma infestação de larvas e moscas em pele ou outros tecidos de animais. Essa doença é popularmente conhecida em áreas rurais como o calcanhar de maracujá. Essas larvas, ricas em proteínas e gorduras, são tradicionalmente utilizadas como alimento humano, especialmente em algumas etnias do norte euroasiático. Pulgas. As pulgas são pequenos insetos de coloração escura que não voam. São parasitas externos que na fase adulta se alimentam majoritariamente do sangue de mamíferos, embora algumas espécies tenham aves como hospedeiro. Determinadas espécies de pulgas só parasitam determinados grupos de mamíferos. Ocasionalmente as pulgas de animais domésticos sugam também sangue humano. A peste bubônica que matou 1/3 da população europeia no século XIV, é transmitida pela pulga do rato quando infectada pela bactéria Yersinia pestis. O corpo das pulgas tem cerca de 3 milímetros de comprimento, e é revestido por um tegumento liso, que é uma característica que facilita a locomoção entre pelos e penas do hospedeiro. Elas se fixam na pele através de fortes garras e possuem longas pernas posteriores, utilizadas para o salto, fazendo das pulgas um dos melhores saltadores do reino animal. Mais de 3.000 espécies de pulgas foram descritas no mundo,
sendo cerca de 60 delas encontradas no Brasil. A fêmea da espécie Tunga penetras, cujo nome popular é bicho do pé, introduz-se por debaixo da pele, para iniciar sua sucção de sangue, que pode resultar em infecção tetânica ou gangrenosa. Ela é a causadora da doença chamada de tungíase. O alojamento do inseto no pé causa deformações e edemas, podendo também ocasionar dor e fissuras na pele, acarretando em dificuldades para andar. O bicho do pé ainda apresenta riscos adicionais à saúde do hospedeiro, uma vez que tem potencial de originar por infecção secundária, a proliferação de bactérias causadoras da gangrena gasosa e do tétano, além de facilitar o desenvolvimento de fungos no local. As pulgas são animais holometabólicos, ou seja, fazem metamorfose completa, passando por 4 estágios de vida. O primeiro é o ovo, o segundo é a larva, o terceiro é a pupa, e o quarto e último estágio é o imago. Na maioria das espécies, as pulgas fêmea e macho não estão completamente maduras quando emergem da pupa, e precisam se alimentar de sangue antes de se tornarem férteis. Em cães e gatos, a infestação crônica por pulgas provoca dermatite alérgica, a doença de pele mais comum dentre animais domésticos, cujos sintomas são coceira intensa que causa grande incômodo nos animais, ao ponto deles se ferirem por arranhados e lambidos intensos. Formiga lava-pés. As formigas lava-pés são também conhecidas como formigas de fogo. Esse nome é utilizado no Brasil para se referir a cerca de 20 espécies de formigas que pertencem ao gênero Solenopsis. Essas formigas são diferentes das demais espécies do seu gênero, elas são maiores, mais ágeis, e são capazes de ferroar animais vertebrados. Elas também são chamadas de formiga-brasa, formiga-quente, queima-queima, entre outros nomes. São assim conhecidas por causa dos seus hábitos agressivos e pela ferroada dolorida. Estas formigas constroem formigueiros expostos feitos de terra, e reagem de forma agressiva e em grandes números quando são perturbadas. São comuns acidentes envolvendo pessoas e animais domésticos, devido ao hábito de algumas espécies destas formigas fazerem seus ninhos em gramados e beiras de estrada, próximos a construções humanas. Isto se dá por serem formigas onívoras, podendo se alimentar de muitos tipos de plantas, animais ou alimentos domésticos. É comum encontrar agrupamentos destas formigas depois de grandes chuvas, pois por flutuarem na água elas agarram-se umas nas outras em casos de inundações atingirem seus ninhos. Seus hábitos prejudicam tanto animais como plantas, e são consideradas organismos ecologicamente dominantes. Elas têm a capacidade de causar grandes danos na agricultura. Os prejuízos podem ser ocasionados pela destruição de sementes germinadas, plantas em viveiros, ou em desenvolvimento vegetativo avançado. Geralmente as operárias destas formigas são polimórficas, de coloração variando de tons amarelados e marrons. São formigas de pequeno porte, onde as maiores alcançam de 3 a 5 milímetros de comprimento. As ferroadas das formigas lava-pés ardem por causa da presença de uma mistura complexa de alcaloides piperidínicos tóxicos insolúveis em água. O veneno destas formigas é mais de 95% feito destes alcaloides. Ao serem injetados na pele, eles geram uma resposta inflamatória local, geralmente seguida da formação de uma pústula purulenta no local da ferroada. Em virtude da irritação e coceira local, estas pústulas podem se romper com o atrito com as unhas, abrindo espaço para possíveis infecções secundárias. A reação alérgica é diretamente causada por proteínas tóxicas no veneno. Assim como as pulgas que mencionamos anteriormente, as formigas lava-pés se desenvolvem por metamorfose completa, e hoje em dia são intensamente estudadas pelos cientistas. Barbeiros. O barbeiro é uma espécie da família Reduvidae. Eles são comuns nos países da América do Sul. É famoso por transmitir a doença de Chagas, sendo ele o mais antigo transmissor dessa doença. Os barbeiros são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue. Têm hábitos noturnos e possuem corpo preto e redondo, mas se incham quando se alimentam. Falando em termos mais precisos, eles se alimentam do sangue de animais homeotermos, como por exemplo temos os seres humanos.
Animais homeotermos são aqueles que conseguem manter sua temperatura corporal constante ao longo do tempo. Os barbeiros geralmente vivem em habitações humanas, principalmente em casas de pau a pique, conhecidas também como casas de taipa. A doença de Chagas, que é transmitida por ele, é uma doença tropical parasitária, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ela é transmitida principalmente através do contato com as fezes do barbeiro. Há também a possibilidade da doença ser transmitida através de transfusão de sangue, transplante de órgãos, e até mesmo por ingestão de alimentos contaminados. Vespa mandarina. A vespa mandarina é também conhecida como vespa gigante asiática. Ela é a maior vespa do mundo, medindo 45 mm de comprimento e 75 mm de envergadura. Ela é nativa de regiões como o leste asiático, sul e sudeste da Ásia, e partes do extremo oriente russo. Elas preferem viver em montanhas e florestas baixas, evitando quase completamente planícies e climas de alta altitude. A vespa mandarina cria ninhos cavando, cooptando túneis pré-existentes cavados por roedores, ou ocupando espaços perto de raízes de pinheiros podres. Alimenta-se principalmente de insetos maiores, colônias de outros insetos eusociais, seiva de árvores, e mel de colônias de abelhas. O ferrão da vespa gigante asiática mede cerca de 6 mm. Ele injeta um veneno especialmente potente que contém um líquido que pode danificar a pele. Desde 2001, o número anual de mortes humanas causadas por picadas de vespas no Japão tem variado entre 12 e 26. As mortes por envenenamento estão relacionadas principalmente a choque anafilático ou paragem cardíaca, ocorrendo como resultado da falência de múltiplos órgãos, geralmente após um grande número de picadas. Todas as vítimas de picada exibiram sinais de hemorragia e também de necrose da pele, causadas provavelmente pela incapacidade de neutralizar efetivamente o veneno, ou a toxicidade potente dessa quantidade de picadas. Moscas Tsetse. As moscas Tsetse têm a fama de picarem bastante e de serem fisicamente resistentes. Elas se alimentam do sangue dos seus hospedeiros, e têm a capacidade de fazer uma refeição de sangue equivalente ao seu próprio peso corporal. Seria como um ser humano com 70 quilos ter a capacidade de ingerir 70 quilos de comida em uma só alimentação. Elas são as causadoras da doença do sono. Essa doença pode levar à morte se não for tratada de forma correta. A doença do sono é mais comum na África subsaariana e nos seus arredores. A mosca Tsetse se alimenta de sangue, tendo o boi como seu principal hospedeiro. Ainda assim, ela também tem como vítimas humanos e animais selvagens e domésticos, que podem acabar sofrendo ataques. Ao todo, a doença do sono possui 3 fases, porém até chegar à terceira pode demorar meses, ou até anos agindo no organismo humano. Por isso é comum que os sintomas sejam confundidos com outras doenças, ou até mesmo com uma boa qualidade do sono, já que com o tempo o paciente passa a dormir mais. Um fator que dificulta um tratamento adequado, além do diagnóstico tardio, é que o parasita conta com mais de 1000 versões de uma proteína. Com isso, toda vez que o organismo tenta combater a doença do sono, produzindo mais anticorpos, os parasitas transformam uma nova camada de proteína. Portanto, a doença do sono, quando já se encontra no organismo, passa a dominar o sistema nervoso central. Como ela está sempre em transformação, ela dribla o corpo humano, se mantendo ativa mesmo quando o organismo tenta matá-la. Essa prática contribui para a dificuldade de tratamento, e pode piorar o quadro de saúde do paciente, que corre o risco de chegar ao sono profundo, e posteriormente à morte. Abelha africana. A abelha africana é um híbrido, formado do cruzamento das abelhas da Europa com as abelhas da África. Essa abelha foi trazida para o Brasil na década de 50, o objetivo era aumentar a produção de mel no país, mas em 1957, cerca de 26 enxames escaparam acidentalmente, e se espalharam inicialmente por todo o país e América do Sul, tendo relatos delas terem chegado até mesmo à América do Norte, pois várias colmeias dessa espécie foram encontradas no estado do Texas, nos Estados Unidos.
As abelhas africanizadas geralmente são muito mais defensivas que as outras espécies de abelha, e reagem a perturbações muito mais rapidamente do que as abelhas ocidentais. Elas podem perseguir uma pessoa por mais de 400 metros, e já mataram cerca de 1000 pessoas. As vítimas geralmente recebem 10 vezes mais picadas que nos ataques de abelhas europeias, o que demonstra um alto grau de agressividade. As abelhas africanas causam desequilíbrio ambiental nas Américas, competindo com espécies nativas por alimento, e também por ocuparem locais que serviriam como ninho para animais nativos da região. Formigas dorilus. Essas formigas são encontradas principalmente no centro e no leste da África. O macho das formigas dorilus é classificado como a maior das formigas conhecidas no mundo. Elas são conhecidas por terem a maior colônia quando comparadas com outros insetos. Cada colônia possui cerca de 22 milhões de formigas, e quando estão em grupos podem chegar a atacar até mesmo elefantes. Elas possuem mandíbulas muito fortes, e suas picadas são extremamente dolorosas. Muitos nativos utilizam a picada dela como pontos cirúrgicos. Eles seguram a formiga pela parte de trás do corpo, alinham suas mandíbulas com a ferida, então a formiga morde usando as suas mandíbulas. Uma vez que a mandíbula une os dois lados da ferida, eles rompem o corpo da formiga, deixando apenas a cabeça, criando uma sutura natural. Mosquitos. Os mosquitos são insetos aparentemente inofensivos por conta do seu tamanho e fragilidade, mas já foram responsáveis por milhões de mortes em todo o mundo. As mortes causadas por eles são tantas, que ainda que juntemos todas as demais mortes causadas por todos os insetos citados nessa lista, ainda não chegaríamos perto do quanto os mosquitos matam ao redor do mundo. É um número absurdo que continua crescendo ao longo dos anos. As fêmeas são as responsáveis por sugar o sangue de outros animais e dos seres humanos, fazendo com que disseminem inúmeras doenças através de suas picadas. Existem cerca de 3.500 espécies diferentes de mosquitos ao redor do mundo. Espécies diferentes podem ter estilos de vida totalmente diferentes. Os mosquitos transmitem inúmeras doenças, dentre elas podemos citar as 5 mais conhecidas que são a dengue, a chikungunya, a malária, o zika vírus e a febre amarela. Nem todos os mosquitos carregam consigo essas doenças, eles precisam estar infectados. Ou seja, eles são apenas vetores das doenças. Sendo assim, podem carregar consigo o vírus, larva, ou protozoário, após se infectar ao picar algum hospedeiro que tinha a doença. Ao obter uma refeição de sangue de um hospedeiro, a fêmea do mosquito injeta um pouco de sua própria saliva na pele. A saliva contém anticoagulantes e substâncias anti-inflamatórias, que impedem a coagulação do sangue do hospedeiro para que a tromba não fique presa na pele. Ao detectar estas substâncias estranhas, o sistema imunológico do hospedeiro libera histamina e citocinas, que causam coceira e pápulas associadas às picadas de mosquito. De acordo com os especialistas, a prevenção mais eficaz é evitar a proliferação dos mosquitos, eliminando água acumulada em vasos, pneus, garrafas plásticas, e até recipientes pequenos como tampas, que podem se tornar um criadouro. É prudente deixar as portas e janelas fechadas, principalmente nos períodos do nascer e do pôr do sol, e utilizar telas de proteção com buracos de no máximo 1,5 mm. Mosquiteiros devem ser utilizados para quem dorme de dia, como bebês, idosos, pessoas acamadas, e trabalhadores noturnos, e por pessoas que moram em regiões onde se concentram os mosquitos. Em áreas de risco ou no caso de gestantes é prudente usar roupas que cubram braços e pernas. Todo cuidado é pouco, pois estamos lidando com um inseto responsável por milhares de mortes ao redor do mundo todo, sendo mais letal que muitos animais assustadores que podem ser encontrados na natureza. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E para receber mais vídeos como este, ative o sininho. Até a próxima!